Então tá. Você quer ficar aqui, olha? Talvez, né? Pode ser? Então, melhor, né? Bom, então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela Leal. Eu sou bióloga da Secretaria do Verde, sou diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que é onde a gente trabalha com as questões das unidades de conservação municipais. E, então, a pedido de vocês e também uma necessidade que a própria equipe técnica tinha de trazer aí o que foi finalizado do plano de manejo após as audiências, porque o restante já é de conhecimento de vocês aí. Então, talvez fique um pouco chata a apresentação, mas não teve outra forma de trazer essas informações, né? Para quem é conselheiro novo, eu trouxe só um pequeno slide aí com algumas informações para dizer que esse é um processo que iniciou-se em 2014, né? Então, quando se inicia ali o termo de referência, feito junto com o CONGEAPA, com a Câmara Técnica do Plano de Manejo, já tinha até uma minuta anterior, essa história a Ângela carrega aí muito bem, né? E, então, em 2014 se inicia o termo de referência, até todo o processo licitatório, isso é bem moroso, então ele finalizou em 2016, foi quando deu início então o processo de contratação da empresa Valme, Engenharia, não vou lembrar o nome, Engenharia e Tecnologia Ambiental. Ela foi contratada no processo então de licitação por técnica e preço e a princípio o contrato deles era previsto para 1 ano, a gente editou por mais um, então foi um processo que levou 2 anos, ele foi finalizado esse contrato em junho desse ano e após então a entrega de todo o material aprovado sempre por um grupo técnico, esse grupo técnico que a gente chamava de GTA, composto por técnicos da Secretaria do Verde, da Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável pela administração da Mata de Santa Genebra, que é uma unidade de conservação federal, mas que a gestão é municipal. A Sabrina é a diretora do Departamento Técnico Científico, então participou de todo o processo junto com outros técnicos. O DEPLAN, que é o Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Urbanismo. O CONGEAPA, pela Câmara Técnica, então acho que quem estava mais ativa nesse processo, Sandra, Ângela, Cláudia, o Eduardo por um bom tempo, né? Mas acho que vocês 3 ali por todo todo o trabalho. E a Valme. Foi um processo participativo muito amplo, intenso, ele foi para além do previsto, então a gente estimou aí a participação de cerca de 700 pessoas durante esses 2 anos. Foram feitas oficinas, reuniões temáticas, então a gente a gente foi descobrindo quais eram os setores envolvidos aqui na APA, quais eram os principais atores, então foram divididos por temas, grandes proprietários, grandes proprietários rurais, pessoal do turismo, gastronomia, os proprietários de agricultura orgânica, familiar, enfim. Então, por esses temas, a gente não estavam previstas nenhuma reunião, foram feitas 21 reuniões do grupo técnico de trabalho, então, principalmente com o CONGEAPA, o contrato previam 10, foram feitos 58. Não haviam sido previstas audiências públicas e após o processo a gente fez duas audiências que foram realizadas no final de junho e no final de julho desse ano. E plantões de dúvidas que foram entre essas 2 oficinas, para a gente trabalhar bem especificamente os pontos que ainda precisavam de ajustes, foram feitos 4. O plano de manejo ele foi composto por 4 principais produtos, que eram a fase de diagnóstico. Ali eu trouxe os dados das oficinas e o público que trabalhou ativamente nesse processo. Então, o diagnóstico. O segundo foi de avaliação estratégica. Depois, a fase de zoneamento, que é para aquilo que um plano de manejo, na verdade, ele tem que chegar. Qual que é o objetivo dele? É definir um zoneamento para aquela unidade de conservação e, em cima desse zoneamento, estipular ali um certo regramento, que atividades devem ser permitidas, proibidas, incentivadas. E por isso que a gente precisou dessa fase de diagnóstico, para compreender o território não só fisicamente, mas também da parte social, econômica.
Depois da fase de zoneamento, então, a definição dos programas específicos, né, para a gestão futura dessa unidade de conservação. Todo mundo entende que a APA, então, é uma área de proteção ambiental, é uma unidade de conservação de uso sustentável, segundo a nossa lei federal, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E ela foi criada, então, em 2001. Ela teve um documento em que, durante muitos anos, orientou como se fosse um plano de manejo, né? Tem a Lei 10.850 de 2001, que é muito forte, ela estabelece ali todo um regramento, ela é quase uma lei de uso e ocupação do solo, né? Então, para além de um plano de manejo, ela também estabelece esse regramento que, agora, por conta da revisão do plano de manejo, também vai sofrer alterações. Eu falo tudo e depois a gente faz algumas perguntas, enfim, fica mais fácil, né? A Valme, então, entregou pra gente 7 volumes, que eles contêm, então, a caracterização do diagnóstico meio físico, biótico e socioeconômico, que tem os seus anexos, um volume de zoneamento, que também tem os anexos do zoneamento, um modelo de governança e programas de gestão, por fim, um resumo executivo, e também as minutas do ato de normativo, que é uma portaria da Secretaria do Verde, que é o órgão gestor, instituindo, então, o plano de manejo. E aí, por consequência de todo esse estudo, a gente vai ter que alterar a Lei 10.850, que é a vigente de hoje. Então, ele também encaminhou uma análise do que deve ser alterado e uma proposta de minuta de alteração dessa lei. Também tem um vídeo institucional e a Valme entregou para a gente 70 CDs com DVDs com esse documento. O que acontece? O contrato da Valme, então, ele foi finalizado em junho desse ano e as audiências, elas ocorreram depois. Então, a gente, na decorrência dessas audiências, foram feitas algumas alterações no conteúdo, são sempre muito pontuais, mas no conteúdo do plano de manejo. Então, como a gente tinha esses volumes, cada jogo tem mais de 2.400 páginas, a gente não poderia nem imprimir tudo isso. Então, a Secretaria do Verde fez essas alterações nesses volumes, todas estão sinalizadas em vermelho, a gente substituiu as páginas, e todas têm um controle de alteração, dizendo que foi alterada aquela frase por conta da audiência pública. E aí a gente fez um outro documento, que vai então compor todos esses jogos, que é o controle de alterações, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês, mostrando claramente tudo que foi alterado depois, porque a gente entende que esse plano é um pacto que a gente fez com vocês, então tem que estar tudo muito transparente desse processo, né? Inclusive essas alterações que foram solicitadas por vocês. Então a gente dividiu principalmente pelos temas, lembrando que o diagnóstico não teve nenhuma alteração, tá? Então as alterações partiram do zoneamento e dos programas. Esse é o mapa de zoneamento, então a gente tem 5 zonas: a zona de conservação da biodiversidade em verde, a zona de conservação geoambiental em rosa, a zona de manejo sustentável no amarelinho, a parte branca, que é a zona de ocupação controlada, a parte urbana, né, dentro do perímetro urbano, e a zona de proteção de mananciais em azul. Lembrando que não houve qualquer tipo de alteração no zoneamento. Então, vamos lá. Então, a alteração que foi feita, ela vem do quadro de normas, é um quadro bem colorido, que tem todo o regramento do que pode, do que é permitido, proibido, incentivado, em todas as zonas da APA. Deixa eu ver se tem um volume. Vocês estão com todos os volumes aí? O desalinhamento está com a Só para mostrar a tabela, só para vocês lembrarem do que é. Tem aí. Essa tabelinha aqui coloridinha, então a gente tem as principais atividades, né? E aí, se ela é incentivada, permitida, admissível, ou seja, são casos em que a equipe do plano de manejo, junto com o conselho, ela analisa esses pedidos, né? E o que é proibido também em cada zona, tá? Então, estou falando dessa tabela. Então, a Associação Santa Floresta, bem entre as duas audiências, pediu para a gente inserir
nesse item, que é admissível nas OC e nas MS e proibido nas outras zonas, supressão, fragmentação, corte ou degradação de maciço de vegetação nativa em qualquer estágio de generação. Eles pediram para a gente incluir também que é admissível ou proibido o bosqueamento nessas áreas. Certo? O que é bosqueamento? É você dar uma Uma ralhada Sem na cortar. ralha. Exatamente, Você ralhar. ralhar embaixo das árvores. Ah, virar As árvores- bosquinho. Fazer um bosque, tirar ali, matar um Isso daí é subbosque. proibido, então. Sim. Proibido nas EPMs, ECG e ZCB e admissível nas outras duas. Mas nas matas consolidadas, né? Porque você pode fazer o reflorestamento com bosqueamento, certo? Sim, o que está falando aqui é a supressão, Sim, né? sim. Nessa mesma tabela, a Associação Santa Floresta, também por e-mail, pediu para a gente colocar que também ficam proibidas no entorno, no raio de 100 metros, ao redor dos 15 fragmentos prioritários que estão definidos no plano de manejo. Então, essas edificações nesse raio de 100 metros. Nossa, Lembrando um maravilha. pouco do que tem, do que é feito já com algumas matas tombadas. Isso, tá? ótimo. Parabéns, Eles pediram Amara. essa Mata tombada tem que ter 100 metros? desses 15 fragmentos, sem edificação. Esses 15 estão no Estão no tombamento plano. da... Não calma. sei. Não, esses Calma. 15... Ah, então tá. Quer Depois a acabar, eu vou gente- perguntar. Tereza. Bom, aqui também foi solicitado pela PROAPA, num dos plantões de dúvidas, que ficasse proibida, além das práticas motorizadas em eventos e em eventos relacionados, como motocross, triciclos, as práticas de esportes aquáticos, como jet ski. Tá? A PROAPA encaminhou Comprou por terreno na e-mail barragem, também. lascou. A PROAPA foi, né? Tereza, desculpa, obrigada. A PROAPA pediu também para a gente incluir, aqui então estava como proibido, material de empréstimos para comercialização e áreas de bota fora. Então, na verdade, a gente mudou um pouco o intuito da redação, ficou comercialização de material de empréstimos oriundos de atividades de movimentação do solo. Tá? A PROAPA também, na primeira audiência, estava como incentivado sistema particular e não comercial de compostagem de resíduos orgânicos e reciclagem de resíduos. E aí a gente atendeu a solicitação de tornar, então, admissível que no sistema público, particular e comercial ficasse admissível o sistema público, particular e comercial de compostagem de resíduos orgânicos de pequeno porte, que é até 10 toneladas dia, que é o que a CETESB trabalha, e proibido o sistema público, particular e comercial de reciclagem de resíduos. Tá? Então tem a diferença da reciclagem e da compostagem de resíduos orgânicos. Principalmente essa questão da reciclagem de resíduos é por conta de uma área que tem aqui da lavagem dos vidros e quebra, enfim. Então trazendo grandes problemas, então a gente entendeu também que a reciclagem pode não ser tão... Angela, isso aí vai para a tabela? Ou é aquela descrição do zoneamento? Essa está na tabela. Na tabela? Tá. Então só isso Essa são as alteração aqui, alterações da tabela. dessa colorida. Tá. Ali, ó, Mais tem um. 3, tá vendo? Ó, normas e recomendações, quadro tal, aba saneamento, página X. Mas normas e recomendações? É aquela tabela colorida. Ela tem esse nome. Ângela, mas, por exemplo, ecoponto não entra aí, né? Não, E uma cooperativa? a cooperativa... Depende da capacidade, né? É. 10 É. toneladas de... Tá, mas o negócio do vidro é cooperativa. Mas eles estão nesse plano, né? Eles trazem de É. fora. Não, mas trazem- isso Bom, já- vamos... Isso já está definido, né? Não tem... Está definido que vai ser proibido. Então, na hora que for aprovada a portaria, a gente pode tirar. Aqui também, alteração da PROAPA, proibido então usina pública ou comercial de compostagem de resíduos orgânicos ou reciclagem de resíduos, que já é específico da usina. Então, ali já estão os dois primeiros, proibido de forma geral, então acrescentou recebimento, armazenamento, triagem de lixo doméstico comum, resíduos orgânicos contaminados por sacolas plásticas ou outros materiais derivados de petróleo ou processo químico, resíduos provenientes de lodos industriais ou tratamento de esgoto. Então, tem a questão dos usos tolerados, né? Sempre lembrando dessa situação, né? A gente está trabalhando daqui para frente. Sim, parabéns. É, Não, daqui para trás o que ficou, ficou.
É essa a conclusão. Sim, sem autorização, licença, tem situações que a gente não Mas consegue. são licenças que podem ser suspensas, né? Bom, vamos lá. Licenças, eu acho que não, O bonde né? turístico Pode ser também foi uma licenças no solicitação tempo da de Proapa, vencimento dessas em que eles licenças. pediram para que o bonde de uso turístico Souza de Joaquim, que estava como admissível em algumas zonas e proibido em outras, ficasse de forma geral como admissível, desde que possa ser utilizado também como transporte coletivo, se utilize de tecnologias verdes, aproveite o viário já existente, se não cause fragmentação da paisagem. E que pode ser alterado em 5 anos, né? Esse plano de manejo, ele tem que ter, ele tem que ser revisto a cada 5 anos. Tem que ser revisto. Mas Ele ele tem teve uma proposta de um plano de manejo adaptativo. Então, no plano de gestão, está considerando que algumas coisas que podem se tornar flexíveis. É esse que foi uma das questões que a gente considerou um pouco temerárias, considerando os interesses de algumas entidades mais fortes que poderiam estar trocando isso. O que significa esse manejo? Não é uma coisa simples que uma pressão vai fazer a gente operar, não é isso. Na verdade, o manejo adaptativo, ele faz com que a gente repense situações que podem ser alteradas. Então a gente falou, viu, ficamos conselho, Secretaria do Verde, Isso que é importante isso que a falar. gente vai trabalhar. Então a gente recebe demandas. A gente recebe demandas, falando, olha, isso não está legal, isso não está atendendo, então peraí, acho que a gente tem que rever realmente e a gente vai discutir aquela situação, né? É essa a intenção. Mas a princípio a gente entende que o que está aí foi muito discutido e que não é para logo de cara a gente propor qualquer tipo de alteração. Até porque a gente tem que entender se aquilo funcionou ou não antes de mudar. A gente precisa desse tempo. Aqui tinha sido um erro, estava na tabela, na verdade. Estava proibido na zona de ocupação controlada a área de interesse social para a moradia. Foi só um xizinho no lugar errado e a gente corrigiu. Vocês verem como uma falhinha ali, um xizinho muda tudo, né? Aqui também foi um pedido da Proapa para não fazer essa definição de incentivo específico para a agricultura familiar, mas para a gente atender todos os vários termos, todas as classes, não só familiar, mas então deixamos genéricos como agricultura orgânica, agroecologia e permacultura, sem essa distinção, para ter um incentivo de fato para todos os proprietários. A Proapa também por e-mail, encaminhou para a gente a solicitação de que antes era incentivado, então sistemas agroflorestais, com manejo com planos de manejo com espécies nativas e exóticas não invasoras, com fim de exploração comercial sem o corte, e aí então ficou como permitido em vez de incentivado. O permitido, esse tipo de sistema florestal, foi trocado só a questão do sem corte pela supressão. Corte a gente entende que é quando corta e deixa o toco ali, nesse caso seria a supressão mesmo do indivíduo. E admissível, então, os sistemas agroflorestais com fim de exploração comercial, com manejo, inclusive com corte, mas desde que o plantio de indivíduo tenha sido registrado após o plano de manejo, para a gente saber exatamente que tipo de indivíduo nesse sistema agroflorestal está sendo suprimido. Mais uma contribuição da Proapa, que foi internalizada, era permitido o plantio de espécies exóticas para comercialização. Continuou mantido, a gente só incluiu não invasora, né? E incentivado, que não estava, o plantio de nativas, também para comercialização. Tem coisas que passam às vezes e... Né? Acho que às vezes está tão na cabeça que... E a questão da apicultura, antes proibida na ZOP, permitida nas MS e admissível nas EPMs, ECGs e ECB. E aí, na verdade, ela ficou então proibida na ZOP e admissível nas outras zonas sem distinção. Na ZOP porque segurança, né? O posto de combustível também era um item que estava com um xizinho ali fora do lugar e ele é proibido novos postos de combustível em todas as zonas. A Associação Santa Floresta também por e-mail encaminhou para a gente a questão dos alambrados
né, de não ter esse tipo de cerca, enfim, murar, dessa interferência aí entre as APPs e os fragmentos. Então, a gente incluiu o pedido deles que, além de ser proibido murar ou alambrar as propriedades sem o respeito às APPs, às áreas internas de fragmentos, porque a gente recebeu aí a situação de que tem um fragmento que tem... Mas isso já estava, né? Mas faltou as áreas internas dos fragmentos. Áreas essa internas, inclusão, em negrito ali. E outras áreas de conectividade. A gente não dá pra Desculpa. Nossa, aqui ó. Áreas internas. Devia ter colocado no menu. Não, é porque a gente falou bastante disso. E faltou, então só acrescentou isso. E outras áreas verdes de conectividade e sem isolar e impedir o fluxo gênico, corredores naturais, passagem de fauna, seguindo o decreto municipal que a gente já tem, que é o de aprovação de loteamento. A gente também está pensando nesse caso nas áreas urbanas. Né? O Ângela está acabando? Não, tem muita coisa. Não, porque eu acho que a luz, eu acho que é o item mais importante dessa reunião hoje. Bom, mas acho que eu tenho que mostrar tudo. Vocês pediram. Quanto tempo você previu de apresentação? São 60 e poucos slides com a 20 de luz. 60. Com a luz? Vocês viram aí quanto tá? 20 de 60. Pode ir. Não, eu acho que eu tô indo bem rápido, né? E assim, as considerações foram assim, essenciais, ótimas. São, e vocês viram que foram ajustes bem pontuais. Até porque a gente não podia mexer naquele documento, então a gente teve que internalizar aquilo que... Então as considerações, as sugestões chegavam por e-mail, vocês analisavam e faziam uma análise para todas elas foram já, tudo que a gente acatou ou não, foi publicado no Diário Oficial junto com as atas de audiência. Tá? Então elas estão bem transparentes. E aí a gente fez esse documento, que é o que está na mão da Ângela, que... Não sei se eu estou na mão da Ângela. Eu estou com Aquele a aqui, é o último. Então, que é esse outro volume aqui que a gente criou agora, que ele conta, então, tudo que foi encaminhado para a gente, as contribuições das audiências, e aí, por fim, são essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês, porque daí fica muito claro tudo que foi alterado. Então, ele vai compor o documento também. E isso aí tá no site também? É para tá. E daí a Emana falou Mostra a todo. capinha dele aqui. Oi? Aí. O documento que você está fazendo igual esse daí. É isso. Obrigada. Até porque, se a gente não fizesse dessa forma, nem a gente ia saber o que ia ser alterado. Então foi... Não, ótimo. A gente teve que cruzar muitos documentos. Foi um quebra-cabeça gigante. E aqui a gente acrescentou ainda nessa situação uma nota de rodapé na tabela, dizendo que as estruturas já existentes que impedem o fluxo gênico deveriam ser removidas ou readequadas. Então, nesse caso, menos tolerável a gente vai manter. Tipo, muro de condomínio. Fecha uma mata, tem que tirar. Aí a gente tem que pensar como que faz para ser o muro inteiro, mas pensar uma forma de manter aquela passagem. Esse aqui não fala da zona urbana, está falando só da zona rural. Nesse caso DPMs, CCGs. A ZOC a gente não conseguiu por isso. Até, não tinha. E é uma coisa que seria bastante importante. Os novos ficaram, né, agora. Aquele outro... Mas todos vão ter que ser retirados? Da área rural, sim. Adaptados. Esse aqui ficou para geral agora, impedimento do fluxo gênico, mas essa questão da remoção e readequação para a área rural. Ó, tem as zonas ali estabelecidas. E também a utilização de arame em APP. Foi disso. Mas não tão. Mas arame farpado. Acho que até a gente precisa... Só com arame sem farpa. Acho que agora até lembro eu pensei nisso. Aí tem uma outra situação também, que é do raio de 10 km do observatório. Gente, Vamos lá. que é do raio de 10 km do observatório, que já estava, né, na lei da 10.850, e que também a própria chamou atenção para isso, que no raio de 10 km ficava proibido a implantação de qualquer tipo de propaganda luminosa. Gente, 10 km não dava, né? Então, isso também foi uma alteração. Então, mas o Júlio Lobo foi ouvido? Era
A gente conversou com o pessoal da cultura. Já tá Não, mas o pessoal o Júlio, viu? O Júlio é. O pessoal da Gente, mas... Não vai atrapalhar lá uma atividade dele. Então, mas é no raio de 10. Tem as restrições no raio de 2 e 5. 10, gente, é o centro da Mas por cidade, que tem que ter né? propaganda luminosa, né? Eu acho que não tinha que ter mesmo. Mas aí eu acho que é uma discussão do plano de manejo, né? Por que propaganda luminosa? E eu acho estranho a Propaganda luminosa. luminosa. Aqui na APA não existe o propaganda luminosa. Mas são 10 quilômetros, Ângela. Chega no centro da cidade, Morungaba, Mas o Júlio provou pra gente que as que luzes de outro a não luz existem. dissipava e dava uma interferência no observatório. Gente, são 10 quilômetros. São Mas 10 quilômetros de uma coisa inútil. Então, Vai dar o dó mas se já estava, porque foi feito o estudo. Eu não acho legal tirar. Bom, Eu acho que era legal conversar com o Júlio. assim, as alterações agora... Então, mas foi uma alteração que não foi feita a conversa com quem devia falar. A gente entendeu? conversou com a Secretaria de Cultura. Bom, mas a vamos lá. Secretaria de Cultura não é o Gente. Júlio Lobo. A Secretaria de Cultura não sabe olhar a estrela. A Secretaria de Cultura destomba nada. Aí, Quem sabe olhar a estrela é a turma que trata lá no lugar do Júlio. Em relação aos barramentos e cursos d'água, então aqui não saiu, mas esse é o tema que surgiu pelo Corecom, a Proapa, com a Geaba, nas audiências. Então, que era o que a Ângela comentou hoje também um pouco sobre a inclusão de um pouco mais de atenção em relação à barragem. E aí a gente incluiu, então, numa parte do texto, aí na página 129, o zoneamento. Eu vou ler a redação. Então, ao longo do processo participativo, principalmente na audiência pública, surgiram questionamentos sobre como o plano de manejo trataria as barragens de grande porte que estão em pauta. Seja já no processo de licenciamento, como a barragem de Pedreira, seja no nível de planejamento, como a barragem Nosso Cantareiro. Então, é importante esclarecer que determinadas expectativas extrapolam o escopo de um plano de manejo, pois as resoluções dos problemas que vão surgir ao longo da implantação da barragem cabem ao empreendedor e ao processo de licenciamento, como alagamento de viária, afungamento de fauna, segurança de barragem, entre outros. O que cabe ao plano de manejo é o regramento sobre as atividades, e isso independente se será a plantação de uma barragem ou de qualquer outra atividade, porque deverá atender ao zoneamento da APA. Ressalta-se que o zoneamento foi construído baseado em parâmetros e critérios técnicos, considerando a fragilidade física e biótica, a conservação da paisagem e os usos e ocupação atual da terra. A implantação de uma barragem deve considerar o regramento definido no plano de manejo, que prevê as atividades que podem surgir estimuladas pela barragem, tais como hospedagem, restaurante, moradia, parcelamento do solo e esporte náutico. Apenas este último, que ainda não havia sido regrado, tendo sido incorporado então após as contribuições finais. O esporte náutico não foi proibido? Não tinha e foi incorporado. Incorporado. Esse regramento. Entendeu? Não. Ângela, isso não foi satisfaz, incorporado. viu? Toda a discussão final sobre uma ampliação e um tratamento especial do entorno da barragem de Pedreira dentro da APA não se resume a isso. Então, esse assunto é que eu vou continuar insistindo e eu acho que a Câmara Técnica do Plano de Manejo dessa nova gestão vai voltar essa questão e como esse plano de manejo ainda não está aprovado, eu acho que a gente tem que melhorar isso. Eu acho interessante que vocês já introduziram o assunto, só que isso tem que ser aprofundado, porque vai ser o maior impacto da APA, esse alagamento, sem dúvida, é o que mais vai criar os problemas de biodiversidade, o que vai impactar na fauna, estradas, uso e ocupação do solo e tudo. Então a gente tem que melhorar isso aí é muito pouco. Que página é? A gente está falando da barragem Pedreira, né? 129. É o item barragens, tá vendo? Da janela. Barramento de curso. E o que eu trago, que eu trouxe na reunião passada, é isso, que a gente tem que ter um caderno especial do plano de manejo sobre o impacto na água dessa barragem, que é gigantesco. Não é? A gente protocolou isso no MP, né? Não, então, eu acho que a gente tem que, junto com a SBDS, crescer nesse sentido. Essa é a minha proposta para o novo estudo do plano de manejo, vocês destacarem uma pessoa e junto com o Ministério Público já está notificado, ele ajuda a gente, se for preciso, hoje a gente noticia. Assim. Eu não entendi o novo estudo hoje. Hã? O que você quer dizer com o novo estudo do plano de manejo? Novo estudo? Não. Em cima do que nós temos e do que vai vir, e de todo o projeto da EE, CETESB e o escambau, a gente se preparar para o impacto da APA.
Em relação Aí eu acho que eu posso dizer que, complementando o que eu disse na última reunião, a gente se reuniu então com o DAE semana passada. Se reuniu semana passada. Segunda-feira passada. E aí a gente vai montar com eles um cronograma por temas. Então eles vão tentar casar os programas que eles vão ter decorrente então da implantação e que eles vão ter que fazer o monitoramento. Mas aconteceu e aí eu estou contando como ficou isso. Com esses programas, então não são todos que têm relação com eles, por exemplo, o de habitação, se não me engano. E para que a gente consiga trabalhar junto. Então até dentro da secretaria a gente vai montar uma equipe ali mais multidisciplinar para poder casar esses dois, o cronograma deles com o nosso plano de manejo, para acompanhar isso de perto, receber todos os dados, porque eles vão ter uma plataforma de monitoramento de fauna, de qualidade de água, isso é quase que online, atual, e a gente vê como que a gente consegue receber esses dados. Então a gente fez esse primeiro contato, ficou a lição de casa deles fazerem esse cruzamento dos nossos programas com eles, e aí a gente vai discutir temas e ver se a gente tem alguma coisa que ainda dá para acrescentar nos programas deles em relação ao nosso. Então, alguma sugestão de alteração, de monitoramento de fauna, enfim, daquilo que ainda for possível. A licença de instalação que você disse que já tinha saído? Não saiu. Não saiu. E o Tem nosso alguma previsão? E o nosso ET? Bom, em relação a esse estudo... Eles disseram que foi internalizado na íntegra no CTM. Eu perguntei, não foi? E vocês têm essa temos a licença. Ele foi internalizado na licença prévia, e aí o que tinha sido acertado pela equipe da CETESB? Todas aquelas exigências que nós fizemos aqui como município, mais o que a CETESB faria, seria parte abarcada na LI, e algumas dessas exigências são decorrência tanto depois da LO, do alagamento para se dar LO e depois operação. Então eles se comprometeram de mandar para a gente, assim que a LI saísse, uma tabela comparativa de onde cada um dos nossos pontos foram atendidos. No momento ali, vai ser um momento posterior, mas que a CETESB finalizou o ETM inteiro. Então eu queria pedir duas coisas. Uma, para que nós fôssemos atualizados ou participássemos dessa reunião do DAE com frequência, a Câmara Técnica do Plano de Manejo, porque eu continuo insistindo, como o Plano de Manejo não está aprovado, a gente ainda tem uma ação civil pública, a gente quer a compensação integral desse barramento aqui dentro da APA, a gente que mora aqui na APA quer decidir como isso vai ser implantado. Então eu acho que não pode ser uma coisa de gabinete para gabinete, acho que tem que passar pelo projeto. O mais importante mesmo é combinar também com o pedreiro todo esse regramento, tá? Porque Campinas não pode ter um regramento e Pedreira, que está do outro lado, tem um outro regramento. Tá? Então, que nós possamos fazer de uma forma essa interlocução né? com Pedreira é importante, porque a maior parte da área da barragem está em Pedreira. Tá? Eu falo da nossa APA, que nós temos o nosso território protegido, por uma unidade de conservação. Sim, mas Ângela, veja bem. Mas eu concordo. Você tem um parlamento, você tem um regramento distinto para uma cidade, duas regras, não vai funcionar. Eu sei, mas a minha preocupação maior é os nossos fragmentos que estão sendo alagados, os nossos corredores ecológicos, as atividades que vão atravessar a APA para serem praticadas nessa represa. Então essas questões eu acho que nós podemos tratar e devemos. Então eu gostaria que isso acontecesse, que a gente tivesse... Eu tinha comentado com vocês. Essa permanente interlocução e gostaria até que vocês convidassem o CONJAPA para participar mais efetivamente dessas reuniões. E a segunda coisa, isso que o Gustavo acabou de trazer, assim que você tiver isso, você fazer uma apresentação para a gente. A gente pode ir como Câmara Técnica na Prefeitura, não tem problema. Eles até se disponibilizaram, Ângela, de vir aqui. É melhor eles do que a gente. A equipe técnica do DAE, com consórcio sobre o ETM, porque eu acho que tem sobre tudo. Mas eu acho que o ETM, a gente estudou, né, Tereza? A gente está bem a par. Não, mas eu acho que é isso, André. Eles vão falar o que foi tudo que foi realizado e contar como vai ser tudo isso. Porque eles contaram para a gente que a gente não tinha conhecimento.
que curiosidades, assim, até da gente, de repente, fazer uma vistoria no Então, local, para enfim. a próxima reunião, né? Tá tudo lá, tá todo mundo armado lá. O Daê fazer essa Armado, fechado, temos foto, vídeo. Nós vamos fazer, se não for para essa próxima. Bem estranho, Você falar com filho. eles? Você tenta falar na última terça de janeiro ou fevereiro? Quem do DAE veio para disputar essa